Olha aí, meu amigo, a grande mídia está muito preocupada com o PIB brasileiro em 2025, na verdade, com um crescimento que não vai acontecer. Ao que tudo indica, os números supostamente bons de 2023 e 2024, que não são bons, eu fiz um vídeo recente aqui no canal explicando esse ponto, parece que esses números não vão se repetir no presente ano, e aí a mídia já está expondo os principais riscos para o crescimento do Brasil, economicamente falando, no ano de 2025. Reportagem aqui do G1, listando os 3 principais riscos para o crescimento do PIB do Brasil em 2025. E adivinha só, é algo que a gente já está careca de saber e que eu falo bastante aqui no canal. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Pois bem, então temos aqui os especialistas, sempre tem especialista na história nessa jogada, né? Ouvidos pelo G1, para explicar os fatores internos e externos que vão levar a um menor crescimento da economia brasileira em 2025, uma desaceleração. Ninguém está prevendo recessão no ano todo, tem gente prevendo recessão técnica, talvez 2 trimestres seguidos com essas condições, mas ainda assim crescimento do PIB brasileiro, só que na faixa de 2%. E é aquele ponto, aquela história. Eu falei aqui no canal, mostrei, provei categoricamente, pelo menos no meu entender, que na verdade o PIB brasileiro caiu no ano passado. Mas você procura o vídeo, assiste com calma depois para ver o meu argumento sobre esse ponto. O tópico aqui é justamente o que o G1 ouviu dos especialistas. E são 3 pontos basicamente que eles colocam. Os gastos do governo Lula, obviamente. As taxas de juros elevadas e em tendência de alta, pelo menos até meados deste ano, vão continuar subindo, vão chegar aos 15%, a taxa Selic provavelmente, e as novas tarifas apontadas pelo Donald Trump, aquele vai, não vai ter tarifa, não vai, como é que vai ser a situação, né? Obviamente o primeiro ponto aqui, gastos do governo, vem em primeiro lugar porque é o mais importante. Não sei se eles dão a importância devida a isso aqui nessa reportagem, se era a intenção deles, mas é muito apropriado que apareça assim em primeiro lugar. O grande problema da economia brasileira de forma geral é a gastança do governo Lula. O fim do teto de gastos lá atrás, que havia estabelecido anteriormente um bom patamar de controle da evolução da dívida brasileira. Não era corte de gastos, o teto de gastos não serviu para cortar nada, mas impedia a escalada brutal da dívida brasileira, que é algo que nós estamos vendo hoje, por causa do salário mínimo mais elevado, o tal do ganho real do salário mínimo tão alardeado e festejado pelo Lula, também o crescimento real dos gastos com saúde, dos gastos com educação, de acordo com o crescimento real da arrecadação. Meu amigo, é um negócio bastante complexo, né? Uma soma de fatores que vão acabar se tornando uma verdadeira bola de neve. Aliás, já estão se tornando uma verdadeira bola de neve. Então, os pontos aqui, né, que são citados pelos especialistas, são o seguinte. Primeiro, reformas econômicas dos últimos anos ajudaram a impulsionar a economia. Verdade, dos últimos anos, Temer e Bolsonaro. Não 2023, impulsionando 2024. Isso definitivamente não aconteceu. O importante mesmo foram as reformas. Primeiro o teto de gastos, depois a reforma trabalhista, depois a reforma previdenciária e também a desburocratização promovidos no governo Bolsonaro. Isso ajudou bastante a elevar a economia brasileira, inclusive deu de presente para o Lula o tal do carrego estatístico em 2023, coisa do qual ele já não dispõe agora. Em 2024 ele também já não tinha esse carrego estatístico todo, mas apostou todas as fichas na gastança. Gastou pra caramba, entregou dinheiro para todo mundo no Brasil para fazer o voo da galinha, e agora isso vai acabar, não tem o que fazer nesse sentido, né? Então, o próprio IBGE fala do papel dos estímulos fiscais no crescimento do PIB, porque tem aqui o consumo das famílias muito forte, porque as famílias estão recebendo benefícios
tipo Bolsa Família, assistencialismo de forma geral, aí também o programa Pé de Meia, que é mais um trocado nas mãos dos estudantes brasileiros para eles gastarem com entorpecentes e com o jogo do tigrinho, e circula mais dinheiro na economia de forma geral, e é uma grana que foi inclusive pedalada, né? É aquela história bastante complexa. Mas então o ponto é o seguinte: não tem espaço hoje nas contas públicas para gastar dinheiro para além do que já está sendo gasto e causar algum tipo de aquecimento na economia. Então, nós vamos ter o cenário oposto, né? Exatamente oposto, um aumento da dívida brasileira, um aumento substancial, que vai representar, obviamente, um peso inflacionário maior. Aí você começa a girar toda a cadeia dos problemas e isso vai inexoravelmente chegar no ponto das taxas de juros. Porque o que acontece? Mais dinheiro em circulação na economia, o pessoal gastando dinheiro, a demanda pelos itens disponíveis no mercado sobe, não tem aumento de produtividade no Brasil para fazer uma oferta crescente com o mesmo custo. Então, na prática, o que acontece é que as empresas acabam elevando o preço dos produtos em resposta à alta demanda, tudo sobe de preço no Brasil de forma generalizada, e aí o Banco Central tem que intervir nessa história, elevando as taxas de juros. Taxas de juros elevadas fazem com que a economia cresça menos, inclusive é algo que é desejado hoje pelo pessoal do próprio Banco Central, um crescimento menor da economia e um aumento da taxa de desemprego também. Exatamente, porque tudo que está envolvido nessa história, o crescimento lá de 2023 e 2024, o desemprego recorde, tudo isso é fajuto, porque é dinheiro estatal sendo despejado na economia, distorcendo o mercado e prejudicando a economia ainda mais no longo prazo. Então, toda a gastança, que é o maior problema do crescimento da economia brasileira, vai redundar em taxas de juros mais elevadas e com tendência de alta, algo que vai sufocar a economia brasileira. Não tem para onde correr. As empresas já estão sufocadas hoje com a taxa Selic no patamar atual. Imagina quando chegar a 15%. Fora o pessoal que tem dívida atrelada a isso e vai ver a sua dívida crescendo ainda mais. É um problema sério e que vai levar, sim, a um crescimento menor da economia, se não há uma recessão em algum momento. E eles citam também aqui as tarifas do Donald Trump. É uma grande incógnita isso aqui, porque ele já prometeu um monte de coisa, já falou que vai fazer, taxar o Brasil e essa história toda aí, essa situação, a gente não sabe exatamente para onde que vai. Mas o meu ponto principal quanto a esse terceiro tópico é: se você tem um país cujo governo faz o trabalho de casa direitinho, não intervém na economia, deixa o mercado se arranjar e tem uma moeda forte porque ela não é constantemente depreciada por impressão desenfreada, é um governo que não vicia as pessoas no assistencialismo, mas abre o mercado para livre iniciativa, enfim, um governo que faz tudo certinho, tem equilíbrio de contas e tudo mais, esse governo consegue lidar com um choque externo que foge ao controle dele. Essas tarifas que o Trump eventualmente coloque contra o Brasil fogem ao controle do governo brasileiro, é uma decisão dele. Agora, o Brasil hoje não dispõe de estrutura econômica, estrutura fiscal suficiente para lidar com esse tipo de problema, esse tipo de choque externo que foge ao controle do Brasil. Então não fizemos o dever de casa direitinho e, eventualmente, o Trump vai subir uma taxa, sim, vai fazer alguma coisa nesse sentido, o Brasil vai se ferrar, vai levar a ferro, e isso vai se juntar aos problemas que já são observados na atualidade. Indubitavelmente, o PIB brasileiro sim vai desacelerar, mesmo com os números maceteados do governo lá do IBGE, e a tendência é que a coisa continue se agravando. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.